Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado lá em Chicago. Para quem acompanhou de perto a movimentação, acabou levando um susto nesse finalzinho de sessão, principalmente depois que o patamar saiu dos 20 de queda para 30 pontos de queda, isso nos primeiros vencimentos. Agora, se a gente analisa vencimento para segundo semestre, é outra história e a gente vai entender por que também nessa conversa com o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, aqui com a gente, que ficou de olho na movimentação do mercado, viu esse mercado tá encerrando aí com 30 pontos de baixa, Enio. Qual é a sua conclusão, qual que é a sua análise e o que a gente pode dizer para quem está meio assustado aí com esse movimento? Primeiro, Alexandre, antes de começar o nosso bate-papo, é sempre importante dizer que é um prazer estar conversando com você. Então vamos lá. Em verdade, 10 em cada 10 analistas, consultores, esperavam essa realização de lucro, né? Todo mundo estava falando que nós teríamos em algum momento uma realização de lucro. Primeiro, porque o mercado veio subindo muito forte, várias vezes seguidas, né? E ele rompeu o patamar de 14 bushel points. Isso já é um sinal que a gente teria uma realização de lucro. Todos estavam acreditando nessa realização de lucro. Agora, também, eu não vi nenhum companheiro, parceiro, nenhum analista, nem aqui, nem lá fora, sendo negativo para as cotações, que a gente teria uma derrocada das cotações. O mercado respirou, é um movimento muito técnico, né, o de hoje, né? E se você olhar desde a madrugada, quando o mercado começou a abrir, ele operou com 20, 22 pontos de baixa. Num determinado momento, hoje a Janet Yellen estava falando no Senado americano, vai ser secretária do Tesouro do governo Biden, e não teve um determinado momento, Alexander, que ela pegou e falou a seguinte frase, que o governo norte-americano deve estar preparado para as práticas abusivas da China. Citou nominalmente a China. Em um determinado momento, ela defendendo os pacotes governamentais de apoio do Biden, ela também citou que ela é contra a atitude de alguns países em manipular moedas, deixando as suas moedas mais competitivas. Outro recado claro. Aí o mercado acelerou quedas. Mas com ou sem discurso da Janet Yellen, em algum momento, ou hoje ou amanhã, ou daqui a alguns dias, você teria uma realização de lucro, que é um movimento natural do mercado. Os fundos estão extremamente comprados, estão longs, né? Em soja, farelo, óleo e milho. Posições recordes em quase todos os contratos. Esse acionamento do movimento de baixa ou da realização de lucros pode estar sendo motivado também pelas condições de clima aqui na América do Sul, pela entrada da safra brasileira. Tem alguma coisa a ver nesse momento essas questões, Enio? Alexandre, o mercado é extremista para justificar suas ações, né? Vou te dar um exemplo. Realmente as chuvas foram benéficas e nos próximos dias também serão benéficas para toda a América do Sul, inclusive para a Argentina. Isso realmente ajuda a realização de lucros. Mas se as primeiras posições de Chicago não tivessem próxima de 14,50 bushel points, essa realização não ocorreria, né? Se os funds não estivessem extremamente longs, comprados, também não aconteceria. Agora, quando eu ponho os funds muito longos, o clima ajudando, a colheita se aproximando, lembra, nós estamos extremamente atrasados comparado ao ano passado, né? Nós estamos com 0,5% da soja brasileira colhida. Ano passado estava com quase 3, 4. E você vê as boas condições das lavouras no Brasil, tudo isso junto traz realizações de lucro. Mas, repito, nada que é para se preocupar, para arrancar os cabelos, que o preço vai derreter, não. Boa. Então, a gente já entendeu que foi um movimento para dar um respiro para a soja, para retomar um movimento de alta, se for o caso. Quais os fatores que justificariam, por exemplo, uma retomada do movimento de alta? E você acredita num viés de alta aí para o mercado ainda, Enio? Não, e a gente tem que fazer alguns parênteses aqui. Primeiro, nós estamos no dia 18 do mês de janeiro, certo? Sim.
Nós temos que lembrar que, geralmente, no final do mês, os fundos operam na ponta vendedora, realizando lucros. E os lucros empilhados dos fundos são extremamente altos. Onde eu quero chegar? Lá pelo dia 25, 27, 29 deste mês, eu espero novas correções. Algumas correções devem ter nesse final de mês. Passado esse momento, Alexander, o que a gente encontra? Nós encontramos um americano extremamente vendido. Extremamente vendido. Primeiro sinal. Segundo sinal, a gente encontra o argentino bem vendido e o argentino não tendo fidúcia no peso. Então, ele vai vender paulatinamente e comprar os seus insumos. Então, você não tem uma grande oferta vindo da Argentina. Sobrou o Brasil. O Brasil já está com mais de 60% da sua safra vendida. Isso ajuda você a limitar vendas. Lógico que as primeiras sojas de janeiro e fevereiro vão trazer novas vendas. Quer dizer, esse número de 60% pode chegar a 70%, 72%. Quando a gente chegar no final de fevereiro, quase 75% da soja brasileira deve estar comercializada. Então, o estoque até o final do ano é lento. Isso é do lado da oferta. Quando eu olho do lado da demanda, eu tenho que ver se é interessante, Alexander, quem compra essa soja, se ele está ganhando dinheiro ou não, se ele é estimulado a fazer negócio. Quando eu olho o mercado exportador, as margens na China ainda estão positivas, mesmo com a alta do Chicago, mesmo com a alta dos fretes. Então, as margens lá ainda são boas, $30 por tonelada aproximadamente. Quando eu olho o mercado interno brasileiro, a soja por si só ela não tem valor, ela é farelo e óleo transformado. Isso é importante a gente analisar. As margens que as indústrias brasileiras estão tendo em farelo, em óleo, elas são extremamente positivas, são muito boas. Lógico, quanto mais soja entrar no mercado, maior volume de farelo e óleo é ofertado, essas margens tendem a diminuir. Mas, por enquanto, essas margens são muito, muito boas. E nós não temos um volume expressivo de soja na próxima semana, nos próximos 10 dias. Depois, sim. Depois do dia 15 de fevereiro, nós vamos ter um volume maior. Por isso que as empresas esmagadoras de soja forçam a receber o quanto antes essa soja para ela transformar farelo e óleo e comercializar. Então, se a demanda tende a ser cadenciada, porque já estão, várias origens estão bem vendidas, e tanto o mercado externo, que é o importador de soja, como as margens de farelo e óleo são extremamente positivas, principalmente as margens internas do óleo e do farelo, Alexander, eu não teria tanta preocupação. Lembro ainda que em março agora, a nossa regra de biodiesel muda, nós vamos para 13% de biodiesel, que solidifica essas margens na indústria de óleo de soja. Ou seja, eu não vejo sinais de muita preocupação para produtores. Tudo bem, pode vender R$5 a mais, um a menos, isso aí é impossível você acertar, você teria que acertar na mosca dólar, na mosca Chicago, na mosca premium. Mas, sim, estruturalmente o mercado é saudável. Ou seja, prevalece aí a questão da oferta e da demanda. Nesse quadro, a demanda ainda segue mais forte que a oferta nesse momento. E mais do que isso, Enio, para o produtor brasileiro, mesmo que Chicago caia, é o Brasil que tem a soja na mão e que daí é o produtor brasileiro que vai meio que falar o preço que ele quer. Enquanto não chegar no preço que ele quer, ele não vai abrir mão. Daí os prêmios aumentam, Enio? Eu posso melhorar essa afirmação sua? Por favor. Eu vou tentar traduzir mais simplesmente para os produtores. Se os preços da soja começam a cair fortemente, em vez de 150, 160, ele cai para 130, R$100 o saco de soja, em algumas regiões do Brasil. O que você vai ver? Você vai ver uma retração na oferta da soja. Sim. O produtor vai segurar essa soja para vender para frente, porque ele está muito vendido. A gente viu isso acontecer na colheita de milho safrinha, da segunda safra. Quando chegou a segunda safra de milho, o produtor já estava extremamente bem vendido. O que ele fez? Ele parou de vender, só cumpriu os seus contratos, o mercado subiu e a gente está vendo um cenário de milho hoje, né, no Brasil,
está vendo milho no Rio Grande do Sul acima de R$ 90, 85 em São Paulo, no Mato Grosso 65, até casos de 69, 70, em Goiás 75 a 77, dependendo se é transgênico ou não. Então, esse é um quadro. No quadro da soja, os preços, eu não estou falando que vai cair, eu não acredito que vai cair nessa magnitude. Caso a soja caia muito forte, o produtor simplesmente para de comercializar, segura essa soja, e aí a indústria tem um problema para receber, para resolver, para ofertar farelo e óleo, para ofertar exportação, né? Lógico, grande parte está comprada, mas se eu consigo comprar uma matéria-prima hoje, já venda futuro o meu farelo e óleo, já garanto margem, por que correr o risco de não realizar a operação? Então, acho que o mercado é muito saudável, muito sustentado. Logicamente, você vai ter momentos de maior pressão ou não, e sem falar que a gente nem tocou no assunto do câmbio, né? Chicago caiu 1,5%, 2%, o câmbio subiu 1%. Então, assim, um pouco de calma, que vai devagar que o andor, que o santo é de barro. Muito bem. Então, a gente tem aí uma perspectiva interessante ainda para a soja esse ano. Ainda não, né? A colheita está só começando, né, Enio? E, enfim, o que você vê de cuidado ou de atenção para o produtor brasileiro nesse momento? O que ele precisa ficar ligado aí, Enio? Alexandre, excelente pergunta sua. Errar é humano. Agora, repetir erro é falta de atenção. Qual que é o erro que aconteceu recentemente? Eu captava em dólar e vendia em reais, porque o real ia valorizar e o dólar ia cair e eu ia ganhar dinheiro. Na teoria, isso parecia correto, deu problema. Eu devo em reais, vou vender em dólar porque o dólar não vai cair. Então, você descasar a moeda é o primeiro desastre que o produtor deve evitar. Segunda coisa que o produtor tem que olhar é aonde ele está alocado. Isso pesa bastante. Aonde é a sua propriedade rural? Em qual estado você está? Se você está no estado que é altamente demandador de soja para o mercado interno, farelo e óleo tem um mercado cativo, vou te dar exemplo, Sudoeste Goiano, Paraná, Rio Grande do Sul, parte do estado de São Paulo, aí é uma estratégia. Se você está alocado em regiões que você é extremamente exportador, a sua estratégia é outra, Mapitobá, Tocantins, parte do Mato Grosso. Por quê? Vou te dar um exemplo. Um produtor do Rio Grande do Sul, se ele segura soja para setembro, outubro e novembro, ele tem uma realidade de demanda. Se eu estou no Maranhão, na Bahia, eu não posso ter essa realidade de demanda, porque a minha logística de portos é diferente. Chega um determinado momento do ano, os portos de algumas regiões viram completamente para o milho. Ele não tem estrutura para exportar soja e milho. Ele não tem estrutura física. Então a trade faz a operação dela de soja, depois faz a operação dela de milho. No caso do Paranaguá, Santos, Rio Grande, isso não é problema, eu consigo operar as duas coisas. Então, depende de onde você está, qual mercado você vai olhar, que você vai traçar suas estratégias. Quão vendido você está, qual foi a sua média de produtividade nos últimos 5 anos? Dentro dessa média, quantos por cento você já vendeu? Você deve isso ou não? Você está abrindo área ou não? Então, ele tem, primeiro, não descasar a moeda e traçar a estratégia dele focada no negócio dele, não na onde vai o mercado. Porque se ele, não adianta eu ter soja no Maranhão em outubro, que às vezes o mercado exportador não vai estar interessado nessa soja, naquela localidade. Naquele momento. Muito Naquele bem. momento. Muito bom. Enio, belas dicas. Tem o Jeová de Oliveira, o Jeová é de Maringá, no Paraná. Ele pergunta o seguinte, diz o seguinte, sou aqui do Paraná e você pode me informar qual o preço do farelo da soja granel aí na sua região, Enio? Acho que ele quer fazer alguma comparação, enfim. Não, os preços estão muito iguais no Brasil. Boa pergunta dele. Deixa eu voltar aqui 5 segundos. Preciso abrir meu caderno aqui, né? 2.950 nessa região. Aí no Paraná também os preços estão muito parecidos com isso. O óleo de soja, R$ 5.900 a tonelada, curta, quer dizer,
preços estão muito estáveis, né? Estão muito firmes nessa. E o interessante é o seguinte: quem consome farelo é o mercado de proteína animal. O alojamento de aves e suínos continuam bons. Apesar que o mercado de aves está vendo a margem um pouco sendo espremida com esses custos, né, principalmente do milho, você não viu ainda retração significativa comparado mês a mês, né, do mercado de proteína animal. Você não viu isso. O consumo de ração continua saudável no mercado interno brasileiro. Logicamente, eu não estou falando que os preços vão se manter ao redor de 3 mil. Nós vamos chegar com a safra agora. Querendo ou não, você tem um aumento de oferta, você tem uma maior tranquilidade. E agora também você tem chuvas no grande parte do Cerrado brasileiro, onde concentra a maior concentração, tem a maior concentração de bovinos, que é uma parcela importante do mercado de proteína animal. Então você tem uma retração da demanda e você tem uma maior oferta. Então o mercado dá uma acalmada. Mas os preços no Brasil, tanto de farelo quanto de óleo, estão bem lineares. Muito bom, Enio. A gente acabou não falando do milho, mas tem uma pergunta do Tiago de Cruz Alta aqui, que ele quer saber o seguinte, Enio: tem o milho para colher agora no final de janeiro. Acha que devo vender ou guardar aqui? Estão pagando R$ 76 pelo meu milho. Cruz Alta. Bom, a R$ 76 eu tenho quase certeza que você vai ter preços melhores no momento da colheita aí. Preste bastante atenção entre o dia 10 de fevereiro até o 15 de março. E nós vamos ter uma escassez de oferta de milho. E eu vou até explicar por quê. Primeiro, o nosso estoque de milho hoje ele é extremamente limitado. Segunda coisa que eu gostaria de trocar ideia com vocês, eu vou importar esse milho ou da Argentina ou dos Estados Unidos. Os custos que chegam à importação desse milho é mais alto do que esse preço que você está citando nos portos. Ainda tem que internar esse milho. Terceira coisa é o seguinte: grande parte do milho em segunda safra, que ele está armazenado na mão dos produtores, ele está armazenado no cerrado. O produtor vai estar focado em colher a sua soja e semear o milho segunda safra. Grande maioria dos produtores não tem equipe operacional para plantar soja, para colher soja, plantar milho de segunda safra e ainda disponibilizar o milho para a venda que tem armazenado. Ele naturalmente sai da ponta vendedora e ele não tem nem cabeça para fazer isso, a grande maioria. E o terceiro ponto, que é o mais importante, nós tivemos uma diminuição no potencial da primeira safra de milho, a safra de milho verão. 4 milhões de hectares, se você pegar Rio Grande do Sul e Santa Catarina, dá quase metade dessa área. E sofreu bastante. Resumo da ópera: a oferta de milho até maio vai ser extremamente restrita. Então, se ele tiver ponderação e for ofertando paulatinamente esse milho, você vai conseguir bons preços. Vai participando das altas, né, Enio? Vai participando das altas. Cuidado para não segurar milho de verão para colher na segunda safra de milho, né? Você pode até dar certo, vem um clima extremamente adverso, isso pode dar certo, mas não precisa correr esse risco. E as margens do milho acima de R$ 76, R$ 80 aí na sua região é extremamente saudáveis, né? Muito bem. Aqui o Jeová explicando por que ele queria saber o preço. Ele tem uma corretora de representação de produtos de origem vegetais e por isso ele interessa saber onde os preços estão melhores, né, Enio? Em que regiões esses preços estão melhores. Obrigado, Jeová, pela sua participação aqui com a gente. Bom, Enio, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar falando com a gente mais uma vez. Agradeço muito a sua participação e já fica o convite para voltar mais, para trazer mais informações aí para a gente, e principalmente atualizando esse mercado, que é dinâmico, cada dia tem uma informação nova. Essa da Janet Yellen, por exemplo, é uma informação aí que a gente precisa ficar de olho. Será que vem aí uma segunda guerra aí entre China e Estados Unidos, Enio? Eu não acredito nisso. Eu acho que também não acredito nesse. O mercado tem a parte do mercado tem uma ilusão de que a relação dos Estados Unidos e a China vão ser extremamente mais próximas agora com o Biden, que o Biden é um grande negociador. Ele é um negociador mais hábil que o Trump. A história de vida dele mostra isso.
mas ninguém abre mão de hegemonia e poder. Ninguém está brigando aqui por mercados ou por maior saldo em balança comercial. Aqui é a briga, quando começou essa discussão lá atrás, eu inúmeras vezes, em várias entrevistas, em vários canais que a gente participa, a gente falou que era uma luta por hegemonia global. Uhum. Isso vai continuar. A tensão vai ser amenizada, vai ser mais sofisticada, mas essa tensão entre China e Estados Unidos não vai diminuir. Tem muito interesse financeiro. A briga não é por agora, quem vai comandar esse mundo em 2040, 2050. E o jogo está sendo decidido agora. Não acredito no endurecimento dessa relação, mas que a relação vai ser tensa, por questões óbvias de hegemonia global. Boa, Enio. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para você. Até a próxima. Um grande abraço a quem fez as perguntas. Uma fantástica safra. Vai ser um ano memorável. Podem ficar tranquilos. O recado é: tire o máximo de soja e milho do campo, que o resultado já vai ser muito, muito bom. Legal, Enio. Valeu! Tá aí Enio Fernandes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo informações importantes, ajudando a você, produtor, a você que está aí já se preparando para a sua colheita, a entender o que vem por aí, principalmente em relação aos preços. O Enio acha que tem um período aí de realização de lucros, onde a soja até pode perder mais um pouquinho, mas que o viés, no final das contas, é positivo em função dessa relação entre oferta e demanda. Uma oferta que deve entrar de forma compassada e principalmente sendo retida aí, né, à medida que os preços desagradam quem tem a soja na mão, para uma demanda que segue firme, forte e lucrativa. As próprias indústrias com margens positivas, na análise do Enio, vão continuar demandando, a China vai continuar demandando, enfim, a demanda deve seguir firme e forte diante de uma oferta que pode entrar de forma compassada aí no mercado. Isso justificaria, portanto, por si só, um viés positivo aí para os preços. E daí a gente tem aquela condição da oferta nos Estados Unidos está bastante restrita e aqui no Brasil a gente já ter boa parte dessa oferta já negociada. Então, calma aí, a gente tem aí uma relação bastante interessante para ser estudada. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. O dia de hoje, como a gente adiantou, foi de queda bastante expressiva aí para a soja, mais de 30 pontos nos principais vencimentos, nos primeiros vencimentos. O março, 13 dólares e 85 centes por bushel, 31 pontos, maio, 13 dólares e 83 centes por bushel, 31,5, agosto, 13 dólares e 30 centes por bushel, 23,5, e o setembro, 12 dólares e 40 centes por bushel, uma queda aí de 16,5 pontos. Tudo no vermelho lá em Chicago, mercado em queda, perdendo o patamar dos 14 dólares, portanto. Vamos ver o milho para março, 5 dólares e 26 centes por bushel, 5,5 de queda. O maio caiu 6,5, foi para 5 dólares e 28 centes por bushel. O julho, 5 dólares e 25 centes por bushel, 7 de queda. E o setembro, 4 dólares e 77 centes por bushel, uma queda de quase 8 pontos. E para finalizar, a gente tem também o trigo, movimentação do trigo lá na Bolsa de Chicago. Foi misto, encerramento misto aí para os preços. Março fechou negativo, 3 pontos mais 25 de queda, 6,72. Maio, 6 dólares e 73, queda de 3 pontos. O julho subiu meio pontinho, fechou a 6 dólares e 58. E o setembro, 6 dólares e 59, alta de 1,5 ponto. São os números de hoje do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua paciência, a sua participação aqui com a gente.